doença ou mito satânico? Síndrome de Renfield, vampirismo. Embora desde os tempos mais remotos, divindades, bruxas, fantasmas e outras variedades de demônios que sugavam o sangue humano tenham feito parte do imaginário de quase todas as culturas, várias fontes afirmam que a palavra vampiro foi escrita pela primeira vez em 1725, no relatório de um médico do exército do Sacro Império Romano Germânico, após a vitória contra o Império Otomano em Petrovarad em 1716, e o cerco de Belgrado, 1717, que levaram à assinatura do Tratado de Passarowitz. A Áustria anexou grandes extensões da Sérvia ao seu território. E, ao chegar às terras dos povos eslavos, os austríacos se depararam com relatos sobre essas estranhas criaturas, das quais nunca tinham ouvido falar antes. O relatório. Em um período de 8 dias, 9 pessoas morreram subitamente na cidade de Kisilova, após terem recebido supostamente a visita noturna de um homem chamado Petar Blagojevic, que teria mordido as vítimas e chupado seu sangue. O problema é que Blagojevic estava morto e havia sido enterrado 10 semanas antes. Os moradores pediram permissão então para exumar seu corpo, e no papel de nova autoridade local, o superintendente austríaco von Bolt acompanhou o procedimento. No relatório que enviou para Viena, o mesmo em que escreveu a palavra vampiro, ele descreveu o que viu. O rosto, as mãos e os pés, e todo o corpo estavam tão bem constituídos, que não poderiam ter estado mais completos em sua vida. Com espanto, vi um pouco de sangue fresco em sua boca, que, de acordo com os relatos, havia sido sugado das pessoas mortas por ele. Assim, ao ser perfurado, um monte de sangue, completamente fresco, também jorrou de seus ouvidos e boca, e aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito. A epidemia. Um jornal em Viena publicou a notícia, e o fenômeno se espalhou pela região. Em poucos anos, o vampirismo parecia ter se tornado uma epidemia na Europa Oriental. O imperador enviou equipes de cirurgiões militares para realizar autópsias e investigar o que estava acontecendo. Esses especialistas constataram, por sua vez, que os casos eram notavelmente consistentes. Pesquisadores da área médica publicaram dezenas de artigos e livros sobre o assunto. O vampirismo se tornou então uma condição reconhecida, testemunhada por um grande número de pessoas, que apresentava sinais e sintomas característicos, como cadáveres com sangue fresco correndo em suas veias e vísceras, sangue ao redor da boca, por ter se alimentado, pele rosada, corpos volumosos, etc. A teoria. Ironicamente, o vampiro ocidental surgiu em plena Era da Razão. O século XVIII, conhecido como século das luzes, foi palco do Iluminismo, movimento que pregava o uso da luz da razão contra as trevas da ignorância. Neste contexto, os vampiros eram um tema que despertava calorosos debates na Europa. Teólogos argumentavam que os vampiros eram seres físicos que demonstravam a existência de uma vida após a morte. Até mesmo o filósofo francês Voltaire se manifestou sobre o assunto, quando em 1764 questionou: o que, em pleno século XVIII, existem vampiros? São cadáveres que deixam seus túmulos à noite para chupar o sangue dos vivos, seja em suas gargantas ou seus estômagos, e depois retornam aos seus cemitérios. Enquanto as vítimas empalidecem e são consumidas, os cadáveres que sugam o sangue ganham peso, ficam rosados e desfrutam de um excelente apetite.
Filósofos, por outro lado, se preocupavam com o fato de que as evidências disseminadas sustentando a existência de vampiros lançassem dúvidas sobre o valor do testemunho e de testemunhas oculares. O vampiro aristocrata. Um século depois, um médico inglês chamado John Polidori escreveu o primeiro romance sobre vampiros em inglês. Ele transformou o vampiro em um aristocrata, abrindo caminho para o clássico de Bram Stoker, Drácula, publicado 78 anos depois. A imagem da criatura elegante que povoa hoje em dia o imaginário popular se deve a Polidori, Stoker e a dezenas de contos sobre vampiros vitorianos. Mas vale lembrar que o tema foi analisado pela primeira vez por médicos, políticos e filósofos. A doença. Síndrome de Renfield. O vampirismo clínico, também conhecido popularmente como Síndrome de Renfield, é um distúrbio psicológico relacionado a uma obsessão por sangue. Este é um distúrbio grave mas raro, sobre o qual existem poucos estudos científicos. Os portadores desta síndrome podem manifestar sintomas diferentes, que incluem uma necessidade incontrolável de ingerir sangue, vontade de se ferir e se cortar para sugar seu próprio sangue, sempre acompanhado de uma grande satisfação ou de prazer durante ou logo depois da ingestão do sangue. Principais problemas psicológicos associados ao vampirismo clínico. Alguns dos principais sintomas e necessidades que podem indicar a presença deste distúrbio incluem necessidade ou obsessão incontrolável para beber sangue, vontade de infligir cortes ou feridas em si mesmo para sugar o sangue, também conhecido como autovampirismo, vontade de beber o sangue de outras pessoas, vivas ou mortas, sensação de satisfação ou de prazer ou durante a ingestão de sangue. Gosto por romances e literatura sobre bruxaria, vampirismo ou terror em geral. Obsessão para matar pequenos animais como pássaros, peixes, gatos e esquilos. Preferência para permanecer acordado durante a noite. Nem todos os sintomas necessitam de estar presentes e muitas vezes o vampirismo clínico vem também associado a outros comportamentos perturbadores, que podem incluir psicose, alucinações, delírios, canibalismo, violação e homicídio. Concluindo, vampiros tipo Drácula, Crepúsculo, Diário de um Vampiro, Blade e outros não passam de plena ficção. Há também a parte satânica dentro do fato. Muitas seitas usam o mito vampiro para invocar demônios, por isso o persona Drácula é chamado Príncipe das Trevas. Esta razão é valorizado o monstro, morto-vivo, vampiro, comparado com o próprio diabo. Quem assiste filme, lê livro, ouve música e cita versos ao vampiro, está cultuando o demônio. Cuidado! Conheça melhor o livro da verdade, e depois os mitos e contos diabólicos pelo mundo. Estudo de libertação sobre mitos e lendas, por Nildo Vasconcelos Souza.